versículo 22, depois Êxodo 2, versículo 3, que diz assim: 1:22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Que maravilha, né? Manu, a Maria estão tranquilas, a Agatha está tudo tranquilo hoje, né? Mas os meninos, difícil, hein? Que momento complicado. Para quem tem filho homem. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Agora Êxodo capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz aqui: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Feche seus olhos. Espírito Santo, que bom é estarmos aqui. Espírito Santo, que gostoso é sentir a Tua presença. Que nós possamos nos esvaziar para que o Senhor possa transbordar em nós, Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso, aleluia, que nos faz saber, nos faz entender, que nos revela, aleluia, nos iluminando aquilo que a palavra tem nos revelado. Que seja uma noite muito especial. Tens liberdade para agir na minha vida, tens liberdade para agir na vida da tua igreja, para que saímos daqui essa noite, possamos sair melhores do que nós entramos. Então que as barreiras da incredulidade, da dúvida, da incerteza caiam por terra nessa noite e juntos possamos sair daqui edificados e abençoados. Ó Espírito Santo, desejamos a tua presença e o teu mover aqui. Ó Espírito Santo, que nós possamos nos esvaziar para fazermos aqui aquilo que o Senhor deseja ministrar para chegar ao coração de cada um segundo a necessidade. Espírito Santo, tens liberdade, nós te desejamos. Fala conosco mais uma vez. O Senhor nos proporcionou esse tempo para estarmos aqui, então que nós possamos ouvir atentamente aquilo que o Espírito Santo deseja e possamos ser abençoados, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, essa é a história do nascimento de Moisés. O povo de Israel, os hebreus, eles entraram no Egito, e eu disse já no último domingo, entraram pela vida de José. José, alguém que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, os problemas em que ele enfrentou, não deixou de confiar em Deus. As adversidades não fizeram José desistir. José passou por dificuldades e muitas. O processo que José passou não foi fácil, mas o importante é que José seguiu em frente e não desistiu. Nós vivemos, talvez esse seja o tempo, eu já vivi algumas fases da vida, né? Quando a gente passa dos 50 anos e deixa ele lá para trás, a gente começa a ter histórias para contar, né? Histórias para contar. E eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo, de tudo aquilo que eu já vivi, né, nesses mais de 50 anos, esse é o tempo que as pessoas mais desistem das coisas. Que as pessoas abrem mão facilmente das coisas. É uma geração que desiste muito fácil. Eu sou da geração que, quando nós ganhávamos um brinquedo, e eu até disse de manhã aqui, vamos ver se alguém lembra, um dos mais antigos. O Israel é bem mais novo que eu, mas ele gostava muito de jogar futebol. Talvez ele vai lembrar. Josué, são mais novos, mas devem lembrar.
A gente não podia jogar bola, né? Naquele tempo era um pecado mortal jogar bola. Então a gente tinha que fazer o quê? Tentar dar uma burladinha nas coisas, né, irmão Nelson? O que a gente fazia? Jogar naqueles campinhos, aqueles campinhos melhores, não podia. Porque passava um crente ali, aí chegava pro meu pai: ó, eu vi o seu filho jogando futebol lá, hein? Aí era aquela situação difícil. Era assim na sua casa também, né, Israel? Quando a irmã Conceição descobria que estava jogando bola. E o que a gente fazia então? A gente ia para os campinhos, chácaras assim, que tinham ao redor da cidade. A gente procurava esses lugares um pouco afastados. E a gente tinha uma bola que chamava dente de leite. Era uma bola de plástico, um plástico resistente, duro. Era gostoso de jogar com aquela bola chamada bola dente de leite. Um plásticozão. E a gente, para comprar uma bola daquela, ó, fazia vaquinha entre os amigos, porque o pai não podia saber que ia comprar bola, porque além de não dar o dinheiro, ainda dá umas palmadinhas. Então a gente arrumava um jeito para comprar bola dente de leite. E a gente ia lá na loja, comprava, e um ficava responsável de guardar essa bola, esconder essa bola, não deixar a mãe ver, podia deixar o pai ver a bola, porque se ver a bola, vai furar a bola. E a gente tinha um trabalho danado para comprar aquela bola. E aí, às vezes, a gente ia para o campinho, e aí começava o jogo, a molecadinha lá, né? Um olho na rua, um olho ao redor e um olho na bola. E de repente alguém chutava a bola, Daiane. Ela pegava num galho seco ou num espinho que tinha sempre ao redor e furava a bola. Tristeza danada. A nossa bola de dente de leite furou. Furinho pequenininho, murchava. E sabe o que a gente fazia para não desistir? A gente fazia uma fogueira, pegava um pedacinho de ferro e esquentava para tentar emendar a borracha, ela derreter ali. Você fez isso também, Rael? Tentar tampar aquele furo, mas nunca deu certo. Porque abria um buraco maior do que aquele. Era aquela frustração danada. Mas sabe por que a gente fazia isso? Porque a gente não queria desistir daquele brinquedo. Porque não era fácil de conquistar. Era muito difícil, então a gente não queria perder de jeito nenhum. E era uma tristeza quando a gente perdia essa bola dente de leite. Porque hoje a molecada tem 5, 10 bolas lá na sala, no quintal. Fura uma, tem outra, fura uma, tem outra. Até o Davi furou a dele nesses dias. Mas não é mais aquele sentimento que a gente tinha, aquela tristeza. Voltava para casa, parecia que tinha morrido um amigo. A bola dente de leite. Por que eu estou dizendo isso? Porque era uma geração que não conquistava fácil as coisas. Você tinha um carrinho, não era fácil de você ter outro. Hoje você vai na casa, eu vou na casa das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, tem uma sala quase de brinquedo, 10 minutinhos, brincou aqui já, descarta. Desiste daquele que é um novo brinquedo. Quem tem filho pequeno aí sabe que é isso que eu estou falando. Mas na nossa época era assim, Samuel? Não tinha. Então quando a gente ganhava um brinquedo, a gente guardava, quase dormia com ele, porque não era fácil ter outro. Hoje, as crianças ganham brinquedo do nada, segunda, quarta, quinta. Nós éramos em datas especiais e ponto. Eu falei de manhã que nem refrigerante a gente não tinha vontade. Era em datas especiais, no domingo, ou no Natal, na Páscoa, que tinha refrigerante em casa. E às vezes eu ficava com febre, minhas irmãs estavam aí. E o que você quer? Eu falo assim, eu quero uma sodinha. Por isso que quando as mães falam assim, ó, meu filho está com febre porque está com vontade daquilo, eu até acredito. Sabe por quê? Porque eu tinha também. Eu tinha também. Aí tinha lá o Valsec, que tinha um depósito de bebida, Picolino. Como é que a gente lembra das coisas, né? Aí a minha irmã ia lá, comprava lá. Pensa que comprava garrafinha assim, ó. E aí, para durar bastante, irmão Gil, nós fazíamos um furo no bilim, chamava bilim.
E aí ficava chupando devagarzinho para durar bastante aquela sodinha. Hoje, acorda e dorme tomando refrigerante. O que quer. Pelas facilidades, as minhas irmãs estão aí, quando vinha a roupa dos nossos parentes de Santo André, que meu pai trazia, minha tia trazia, era uma festa. Eu lembro que veio uns shorts do tiro de guerra, não sei se foi do Roberto, de quem foi. Eu amava aqueles shorts, porque a gente não tinha com fartura. Então a gente guardava aquilo, usava até quase sumir no corpo aquela roupa. Não descartava nada. Tudo reaproveitava, do irmão mais velho até o pequenininho. Ia se usando as roupas, por quê? Porque não era fácil de se ter. Agora vivemos uma geração da facilidade. E aí nos deu um mau costume do descarte, da desistência. Então qualquer adversidade que tem, qualquer problema que tem, o que é mais fácil fazer? Eu vou arrumar, eu vou tentar consertar. Não, é melhor eu desistir e começar de uma nova maneira as coisas. Não é isso? A gente vai desistindo, por quê? Porque na nossa mente, a gente começa já a olhar lá no futuro e dizer assim, puxa vida, se agora já está difícil, imagina no fim, então é melhor desistir já e começar de outro jeito. Quantas pessoas estão desistindo de um comércio, porque no começo não é fácil, e aí olha com um olhar de futuro, e já começa a desistir. O Milton abriu agora um comércio de tinta, é fácil? Não é. Tem que fazer o mercado, tem que encontrar carteiras de pessoas que vão passar a consumir o seu produto. A fidelidade não é fácil, mas se eu for olhar lá no futuro, o que eu faço? Eu desisto hoje. Porque esperar não é fácil mesmo. Eu disse aqui no culto, encontro de fé, na quinta-feira, de uma família de Marta, Maria e Lázaro que tiveram que esperar Jesus vir. Imagina, Lázaro adoece, e a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, muito amado por ele. E aí a família de Lázaro arruma um mensageiro e diz, vai lá avisar Jesus que o amigo dele, enquanto ele ama muito, está doente. Fala para ele vir aqui para que ele seja curado. E aí, passa-se um dia, Lázaro está doente e Jesus não vem. O segundo dia, Lázaro acorda ainda pior e Jesus não veio. Esperar não é fácil. Por quê? Porque as coisas não congelam. Você está com um problema, olha, eu vou esperar no Senhor Jesus, com paciência, como diz o salmista. Mas o processo continua. Seria fácil, que nem aquela brincadeira que tinha na minha época, e agora não tem mais, agora não existe mais esse tipo de brincadeira, mas na minha época existia também, aquela brincadeira do stop. Parava do jeito que estava. Quando alguém do grupo dizia assim, stop, a posição que você estava, você parava. Seria bom se no tempo de espera a gente pudesse viver o stop. E tudo paralisasse daquele jeito. Até que chegasse a resposta, o milagre, a provisão. Mas não é assim. No tempo da espera as coisas continuam acontecendo. No tempo da espera a doença continua evoluindo num corpo. No tempo da espera, as contas vão sendo acumuladas. No tempo da espera, muitas coisas acontecem. Então o que é mais fácil? Esperar diante desse quadro, desse processo, ou desistir? Muita gente diz assim, eu não consigo esperar e eu vou desistir. Porque meu filho não muda de vida, o meu casamento parece que não avança, a minha situação parece que não mudou, então é mais fácil eu desistir de tudo, largar mão de tudo.
e começar uma nova história. Quem sabe essa nova história que eu vou começar, ela vai começar de uma forma diferente, e aí sim eu posso chegar lá no final também de uma maneira diferente. E muita gente hoje está frustrado, decepcionado, porque desistiu facilmente, abrindo mão de algo que você poderia estar gozando agora, porque não conseguiu viver o tempo da espera. E a espera não é fácil. Nesse texto que eu li, dentro de um contexto, é a narrativa da vida de Moisés. Moisés, que nasce em um contexto terrível. Moisés nasce diante de um decreto, irmã Rosângela, de morte. Quando ele estava sendo gerado, já havia sobre a vida dele um decreto de morte. O povo hebreu no Egito nem sempre foi assim. Eu disse, José chegou lá, porque não desistiu, e Deus usou ele numa revelação de um sonho do rei. E José então foi colocado como primeiro-ministro do Egito, porque Deus revelou a ele que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome, de miséria. E quando José revela isso a Faraó, que ninguém conseguia antes revelar, o Faraó coloca ele no governo. Imagina que tremendo. José, que passou por todo aquele processo, ele dorme na prisão, acorda na prisão, mas de repente, durante o dia, daquele que não desiste, mas confia em Deus, durante o dia alguém chega: José, você precisa revelar um sonho de um rei. Copeiro e o padeiro você revelou, e eles disseram para o Faraó que você revela sonhos. Levaram ele diante de Faraó e ele faz essa revelação: 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O rei Faraó coloca ele no governo, dá a ele a autoridade para poder negociar, e José então começa a comprar toda a produção. Tem alimento produzido aí? Nós compramos. Tem alimento aí produzido, Rogério? Nós compramos. Tem alimento produzido aí, João? Nós compramos. E ele foi estocando, foi armazenando. Durante 7 anos de fartura, ele abasteceu todos os silos, armazéns e guardou o alimento. Sabe por quê? Porque os decretos de Deus não falham. O que Deus fala, Ele cumpre. Que bom é nós estarmos debaixo de um decreto divino, que não é um decreto humano que altera a qualquer momento, mas o decreto de Deus, ele permanece. Deus vela pela sua palavra, e se Deus decretou algo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você chegou aqui, creia, o decreto de Deus sobre você vai cumprir, porque Ele vela por aquilo que diz. Eu creio que Deus tem decretos para a minha vida, e eles estão se cumprindo, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Então José compra tudo e chega a época da escassez. E aí começam a chegar no Egito caravanas de todos os lados, irmão Benedito. Por quê? Porque tinham necessidade, escassez, precisavam do alimento e iam até o Egito para comprar. Então José foi bênção para a família dele, porque a família dele comeu daquela comida. José foi bênção para aquela nação egípcia. E José foi bênção para todos aqueles que procuraram o alimento, porque lá encontravam para levar para casa o mantimento. Quando Deus tem decreto para a sua vida,
você não vai ser bênção só você. A bênção vai ser para a sua casa, a bênção vai ser para outros, porque você vai transbordar. Quando você está debaixo de um decreto de Deus, você será bênção aonde você estiver. Sabe por quê? Porque não é o lugar em que vai ser abençoado, é você que é abençoado. Então, se você está no deserto, a bênção no deserto. Se você está no vale, a bênção no vale. Se você está no lugar alto, a bênção está lá também, porque a bênção vem de Deus e está em você, não está no lugar. Aleluia! E aí então, esse José, que tornou bênçãos lá no Egito, e os primeiros hebreus que iam chegando, quando perguntavam: de que nação você é? Eu sou hebreu. Que povo você é? Eu sou hebreu. Eles eram queridos, porque pela vida de José, eles foram poupados da morte. Porém, os anos foram passando, Faraó morreu, veio outro morreu, veio outro morreu, veio outro morreu, 400 anos, e esqueceram de José. E o povo hebreu passou a ser humilhado lá no Egito, escravizado no Egito, sofriam, porque Faraó oprimia eles no Egito. E aí chegou esse momento, porque o Deus abençoador, seja qual for a posição que você está, Ele vai te abençoar, e as pessoas vão ver isso. As pessoas vão olhar para você, independente da posição, vão dizer: essa pessoa é abençoada. Ah, mas eu trabalho num trabalho rústico. Pode ver, as pessoas vão olhar para você lá no trabalho rústico e vai dizer: isso aí é uma benção. Ah, eu trabalho num lugar mais sofisticado. As pessoas vão olhar para você lá e vão dizer: essa pessoa aí é uma benção. Sabe por quê? Porque você está debaixo de um decreto de Deus. Aleluia. E então o povo egípcio e Faraó começam a olhar para os hebreus lá no Egito, e eles começam a crescer. Eles começam a crescer. Um povo forte, um povo abençoado por Deus. Isso causou temor a Faraó. Eu até brinquei aqui de manhã. Eu, João Carlos, Neto, Kleber, o Neto ali também. A linha de frente, nós éramos os hebreus lá no Egito. As pessoas olhavam para nós e diziam: opa, olha aí os hebreus. Eles estão crescendo, eles são fortes, são bem estruturados. Imagina se esse povo revoltar aqui no Egito. Imagina se esse povo se levantarem aqui no Egito. Eles vão dominar a nossa terra. Nós vamos nos tornar escravos deles. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, para que a gente não veja esse povo crescer, o rei faz esse decreto: que toda criança que nascesse do sexo masculino, menino, deveria ser jogado no Nilo. E se as mães não o fizessem, seriam transpassados pela espada. Moisés nasce nesse contexto. É esse o tempo que Moisés nasce. Um decreto de morte sobre a vida dele. Mas que maravilha! É que Abrão e Jocobede não desistiram. Jocobede confiava num decreto de Deus que está acima do decreto do homem. Ela sabia que ela estava gerando alguém ali amado por Deus. Ela diz: nós não vamos desistir. As coisas não vão ser fáceis. O tempo é difícil, mas nós não vamos desistir. Joquebede dá à luz àquela criança, que nasce com esse decreto de morte. Mas durante 3 meses, imagina que interessante isso, Ronaldo. 3 meses, essa criança consegue ficar oculta dentro de casa. Imagina a responsabilidade de cada um, né? Ó, Miriam, por quê? Porque os soldados,
eles faziam rondas. E quando eles faziam rondas nas casas dos hebreus, eles invadiam. Eles chutavam a porta, entravam e começavam a olhar em todos os cômodos, abriam tudo, olhavam tudo, para ver se não tinha nenhuma criança escondida lá. E ali, aquela família, acredito que todos com as suas responsabilidades, e aí o tema, né, família, todos nós somos responsáveis. Miriam, quando o soldado chegar, você corre com a criança, você esconde. Aí você, não, eu vou fazer barulho aqui, e você, eu vou acompanhar os soldados, para que eles não venham descobrir que há uma criança aqui dentro de casa. Era essa a situação dessa família, que tinha tudo para desistir, mas não abriu mão daquilo que Deus havia dado a eles. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui, e Ele te dá esse recado dos céus: não desista daquilo que Deus confiou a você, aleluia. Ele entregou nas tuas mãos, faça aquilo que é necessário, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você. Não desista daquilo que Deus te deu, porque tem muita gente desistindo fácil daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E então, durante 3 meses, essa família consegue, mas chega um momento que ela perde o controle. A partir de 3 meses não dá mais para você esconder uma criança. O choro é mais forte, ela cresce. E agora, aquele que confia num decreto de Deus, nos momentos difíceis, quando parece que não tem mais o controle das coisas, e é possível que tem momento que a gente não tem mais o controle. Uma tempestade, nós não temos o controle. Nós não temos autoridade por nós mesmos de nada. De um vento cessar, de um mar aquietar, como nós cantamos. Nós não podemos controlar uma tempestade. Por mais fiéis nós, por nós mesmos não conseguimos. Com a nossa autoridade nós não temos o controle diante de uma tempestade. Mas aquele que tem um decreto sobre a minha vida e a sua tem um poder. Ele tem o controle de todas as coisas, aleluia. E para aquele que está debaixo de um decreto, que confia nele, mesmo que não tenha o controle da tempestade, confia que ele tem, sabe o que acontece? A tempestade não é para a nossa morte, mas é para que Deus seja glorificado nas tempestades da nossa vida. A tempestade daquele que está debaixo de um decreto de Deus não é para a morte, mas é Deus sendo glorificado através da nossa perseverança e confiança nele. Esse decreto. 3 meses se passaram. Não, sim, Joquebede, o que nós vamos fazer? A criança está crescendo. Qual era o decreto? Que todo menino que nascesse deveria ser jogado na onde nós lemos? No rio Nilo. O rio Nilo era um rio extenso, largo, volume de água. Quantas crianças foram lançadas no rio Nilo, de famílias que desistiram, que aceitaram o decreto humano. Quanta gente está desistindo porque está aceitando o decreto humano. Quanta gente está perdendo porque está acreditando no decreto humano. Naquilo que o médico falou, naquilo que o advogado falou, naquilo que o empresário falou, naquilo que o amigo falou, naquilo que o vizinho falou, naquilo que o conhecido falou. Quantas pessoas estão perdendo porque estão acreditando no decreto humano? Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: esteja atento ao decreto de Deus para a sua vida e não se atente ao decreto humano. Porque lá do Nilo,
onde tantas crianças foram jogadas, inocentes, recém-nascidas, morreram afogadas naquelas águas do rio Nilo. Quantas crianças boiavam mortas. Mas foi lá no rio Nilo que Joquebede foi lá e olhou. Tem uma saída do próprio rio Nilo. O rio da morte para o meu filho será o rio da vida. O rio da morte para aqueles que desistem, para mim que estou firmada num decreto divino, é rio da vida. Aleluia, porque eu não desisto. Ela vai lá no rio Nilo, vê juncos e começa a cortar esses juncos. É daqui do Nilo que vai vir a salvação, aleluia, porque essas águas serão águas de vida. E ela vai cortando junco, junta um feixe, vai para casa, começa a enrolar, faz um cestinho, ela pega piche, betume e ali veda aquele cesto, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria àqueles que estão debaixo do seu decreto. Deus dá visão para aqueles que estão debaixo do seu decreto. A gente faz a diferença, aleluia. Aquilo que é morte para aqueles que desistem, é vida para aqueles que perseveram e não desistem. E então agora, ela coloca Moisés dentro daquele cesto, dos juncos tirados do próprio Nilo, Edson, aonde crianças passavam boiando mortas, de famílias que desistiram e lançaram. Ela pega o seu filho saudável, lindo, bem cuidado, e coloca naquele cestinho, e vai ao Nilo. Mas só que ela vai diferente, porque aquele que confia no decreto de Deus faz diferença. Ele não age igual aquele que não confia em Deus. Porque as famílias tinham um decreto de que deviam jogar a criança no Nilo. Peguem os filhos meninos, joguem nas águas do Nilo. Joquebede não. Joquebede pega o cesto, com aquele filho lindo dela, crendo num decreto de Deus. E ela vai ao mesmo Nilo, só que ela não joga, ela coloca ali. Sabe o que ela estava fazendo? Dizendo: Senhor, eu não tenho mais o controle agora. Eu não posso mais, porque eu coloquei o meu filho nesse cesto e as águas vão levá-lo. Mas a partir de agora está no teu controle o meu filho. Agora eu não posso ir mais além disso, mas o Senhor pode. Eu não posso entrar nas águas do Nilo, mas o Senhor está lá. E o Senhor vai conduzir o meu filho, Senhor, porque o decreto é do Senhor, é nele que eu confio. Eu estou colocando o meu filho nas tuas mãos, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. As águas do Nilo estão no teu controle, Moisés está no seu controle. Eu confio em ti, eu vou me descansar em ti, eu vou esperar em ti. Não importa o que vai acontecer, está nas tuas mãos, e eu acredito no decreto do Senhor para a vida do meu filho. Aleluia. Agora você imagina, vai entrando comigo na história. Rio Nilo, de grande extensão, largo, profundo. Sabe quem vai se banhar nele? A filha de Faraó. Ela tem um lugar reservado no Rio Nilo para se banhar. Mas era um lugar reservado a ela. A Débora estava comigo, nós fomos uma vez para Ubatuba, eu falei de manhã com o meu cunhado, irmão dela, e os farofeiros pegaram lá a caixa de refrigerante, a sacola das coisas, e deixamos o carro longe, começamos a andar por uma trilha.
Caminhamos por um tempo, quando veio a gente chegou numa praia. Aí o que era uma praia privada. Lembra disso aí, Débora? Não era acessível a qualquer um. Só aqueles que moravam ali, que tinham acesso à praia. O que nós tivemos que fazer, os farofeiros? Pegar a bolsa, olhar para o mar e voltar, porque não era aberto ao público. Praia restrita, privada. Agora vocês imaginam que lá no Nilo, onde a filha de Faraó se banhava, era acessível às pessoas? Imagine a segurança que tinha para essa moça. Quando aquele lugar foi observado, as pessoas observavam a fundura, o terreno, e segurança para ninguém chegar, porque quem vai se banhar aqui? A filha de Faraó. Ninguém vai ficar vendo ela tomar banho, não. Só as servas estarão ali. No rio Nilo, há um lugar reservado para a filha de Faraó, onde ela se banhava, com as suas servas ali, se refrescava. Agora imagina Deus, aonde que esse cesto foi parar? Aonde não era acessível às pessoas, mas Deus, Ele é onipresente. Ele foi conduzindo e aquele cesto chegou aonde ela estava. Junto aos juncos ali está um cesto agora. Deus permitiu que aquele cesto estivesse aonde a filha de Faraó estaria se banhando. Controle de Deus. E de repente aquela moça, num dia quente, cercada de servas, escuta. Tem um choro aí também. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mãe, não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro. O teu choro. Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. O que aconteceu com ela? Ela está lá se banhando e ela escuta o quê? O choro do bebê. Aquele choro que durante 3 meses eles tentaram ocultar dos soldados que queriam matar. Agora o choro é um choro de salvação, é um choro não de morte, mas agora é um choro de vida para Moisés. Olha que tremendo! Se por 3 meses o choro seria causa de morte, agora o choro de Moisés é provisão de vida. Ela escuta o choro. E aí eu imagino, porque não foi um choro comum. Não foi um choro da Manu querendo o alimento de madrugada, nem da Maria, nem da Ágata, nem do Matias. Foi um choro que tocou o coração da filha de Faraó. Foi um choro diferente, Renata. Não foi um choro que irritasse ela, dizer assim: puxa vida, que choro é esse? Essa criança chorando, está me irritando, está me perturbando. É o meu momento de descanso, é o meu momento de me banhar. E essa criança aqui chorando, quem é essa criança? Não, o choro foi diferente, porque tocou o coração dela. Foi um choro, e eu disse aqui, eu estou contextualizando. Acredito que foi um choro que fez com que aquela mulher se apaixonasse pela criança. Porque ela escutou aquele choro. E aí é o que o Espírito Santo faz, irmãos.
A mesma mensagem chega de um jeito num coração, chega de um jeito no outro. O Espírito Santo vai fluindo, é assim. A palavra de Deus é tão gloriosa, poderosa, maravilhosa, porque chega ao coração de cada um, segundo a necessidade. O Espírito Santo tem essa habilidade de chegar em mim e em você, da maneira que cada um precisa. E eu acredito que aquele choro, o Espírito Santo foi lá no coração dela. E aí ela disse que é ali, traz aqui para mim. Quando ela descobre e vê aquele menino hebreu, paixão à primeira vista. Apaixonou pelo menino. Aquele choro mexeu com aquela mulher. Sabe o que é isso, irmãos? Trabalhar de Deus. É a gente colocar nas mãos de Deus e confiar nele, que ele está no controle de todas as coisas. É não desistir, porque há um decreto de Deus e ele prevalece. E então quando ela descobre e vê aquela criança, olha como que Deus é tremendo. Sabe quem está lá entre as servas? Miriam. Quem é Miriam? Irmã de Moisés. Sabe o que ela recebe da mãe dela? Miriam, você está lá de serva, não tire os olhos do milagre. Meu irmão, minha irmã, não tire os olhos do milagre. Não tire os olhos do milagre. Miriam estava olhando. Sabe por que tem muita gente perdendo a bênção? Porque está tirando os olhos do milagre. Está tirando o foco daquilo que Deus quer fazer. Porque está olhando para a esquerda, está olhando para a direita, para as dificuldades, olhando lá para o futuro. E está tirando os olhos do milagre. Miriam ficou assim, ó. Aí, aquela mulher que se apaixonou por aquela criança, Israel, disse: eu preciso de alguém para cuidar dela. Eu preciso de uma escrava que venha amamentar ela. Aquele que está de olho no milagre, que não tira o olho dele, na hora se manifesta: eis-me aqui, aleluia. Miriam falou assim: eu sei de uma mulher que pode cuidar dele. Eu sei de uma mulher que vai dar o leite que ele precisa e vai cuidar dele. Sabe por quê? Porque ela estava de olho no milagre. E aquela mulher, filha de Faraó, pode vir, disse: então vai lá chamar ela. Chama ela. E quem vem lá? Miriam chega na casa dela: mãe, aconteceu. Mãe, o milagre aconteceu, mãe. Como assim, Miriam? A filha de Faraó encontrou Moisés e ela disse: vai chamar uma mulher para cuidar dele. Eu disse: eu sei de uma. Ela diz: vai lá buscar. É você, mãe, que vai cuidar do seu próprio filho. Sabe por quê? Porque aquele que confia em Deus não desiste. Parece difícil, para Deus não é. As coisas vão acontecer e você vai ver o que Deus vai fazer. Joquebede chega. E o que a gente precisa para a nossa casa? Provisão, proteção. Aquela filha de Faraó olha para Joquebede e diz: você consegue cuidar dessa criança? Lógico que eu consigo. Você fica responsável por ele. Eu quero que você faça o melhor por ele. Pode confiar. Pode confiar que eu vou fazer o melhor por ele. E aí, sabe o que aconteceu na casa de Moisés? A partir daquele momento teve provisão. Porque a filha de Faraó diz: não deixa faltar nada na casa dele. Essa mulher vai cuidar de uma criança que eu assumi.
e ela não pode ter falta de nada, dá provisão para eles. Ah, mas não havia um decreto que aquela criança deveria ser morta. Agora há provisão para o seu sustento. De onde que saiu? Da mesma família que tinha feito um decreto que ele deveria morrer. Da mesma família que havia um decreto de morte, agora diz a provisão de vida. Ele não vai morrer porque há provisão. Outra coisa, soldados, sabe a casa que está indo essa criança? É o seguinte, talvez por vezes vocês entraram lá para ver se havia alguma criança lá e matar, cortar a espada, jogar no Nilo. Agora mudou. Aonde era para ser morte, agora é vida, porque vocês vão fazer a escolta daquela casa. Da mesma família que havia um decreto de morte, diz agora: soldados, mudou a história, mudou a ordem. Agora vocês não deixam que nada aconteça na casa desse hebreu. Vocês vão proteger, eles estarão guardados, porque lá há alguém que mexeu no meu coração. Sabe o que é isso? É decreto de Deus prevalecendo sobre o decreto do homem. Eu não sei qual foi o decreto que disseram sobre você, mas uma coisa eu quero te dizer: se você estiver debaixo do decreto de Deus, a vitória é certa. Deus garante, e o nome dele será glorificado na sua vida, assim como foi na vida de Moisés. Passaram-se 80 anos desse fato. 80 anos. 40 anos Moisés sendo cuidado como o neto de Faraó. 40 anos no deserto. Mas aquele que tem um decreto de Deus, aleluia, presta atenção. Depois de 80 anos, naquele próprio Egito, Moisés vai lá e é usado por Deus para abrir a porta daquela nação, para dizer para o povo: saia. Acabou o jugo, acabou a escravidão, acabou o sofrimento. Nós vamos agora para uma terra nova, uma terra prometida, uma terra que Deus nos direcionou. Saia. Moisés, depois de 80 anos, aquele que havia um decreto de morte, agora é aquele que abre a porta de uma nação para que o povo de Deus saísse e fosse para a terra prometida. Esse é o Deus que cumpre os seus decretos na nossa vida. Confie e não desista. Deus te abençoe em nome de Jesus.